Bom, vamos falar um pouquinho sobre sistemas estruturais. Quando a gente fala sobre sistemas estruturais, precisamos levar em consideração principalmente a geometria desses elementos estruturais. Quando, por exemplo, um cabo, um fio, ele é colocado de pé, ele não é capaz de suportar o seu peso próprio, né? Mas se a gente colocar uma folha de papel, quando ela for projetada para fora da mão, por exemplo, ela adquire uma rigidez, onde existe uma pequena curvatura, e aí eu consigo adquirir uma rigidez maior. Então, na verdade, a geometria desse meu elemento estrutural e o centro de gravidade desse meu elemento estrutural vão ser de fundamental importância para a determinação das cargas e para a determinação da localização dessas cargas no meu elemento estrutural. Por exemplo, os arcos, eles foram utilizados desta forma para justamente poder absorver os esforços de tração que ocorriam na parte de baixo de uma viga e de compressão que aconteciam na parte de cima de uma viga biapoiada. No momento em que eu inverto essa situação, ou seja, que eu crio essa flexão no sentido contrário, por mais que o peso próprio da estrutura tende, né, a puxar a minha estrutura para baixo, fazendo com que ocorra essa flexão na parte de baixo, esta forma desse elemento estrutural faz com que a minha estrutura se mantenha rígida sem que aconteça flexão. A própria tenda de um circo, no momento em que eu estico esses cabos, quando eu tenho essa membrana, ela adquire uma resistência maior do que simplesmente a membrana solta nessa estrutura. Nós temos ainda, né, os elementos estruturais, que são conhecidos por elementos em que todas as dimensões, ou seja, todos os lados do meu elemento são proporcionais. Um exemplo deles são os blocos estruturais. Então, as grandezas desses elementos estruturais são proporcionais. Nós temos os elementos lineares, onde duas dimensões, neste caso a base e a altura, são proporcionais, porém uma terceira dimensão é muito maior do que essas duas. Então, o comprimento é maior do que a base e a altura. Um exemplo são as nossas vigas, que são elementos lineares. As nossas barras da nossa treliça são elementos lineares. Nós temos ainda as nossas lâminas ou placas, que são elementos estruturais em que nós temos duas dimensões proporcionais e uma terceira dimensão com valor muito inferior em relação a essas duas. Por exemplo, a espessura de uma laje tem uma dimensão muito menor do que a largura e o comprimento da laje. Então, as lâminas, ou seja, as nossas lajes, são exemplos de estruturas laminares ou de estruturas superficiais. As lâminas, elas apresentam várias características, e aí se nós temos uma curvatura nessa lâmina, por exemplo, no caso de uma membrana, ela sempre tende a adquirir uma forma de carregamento completamente diferente de uma estrutura plana. Outro fator importante são as tensões que são geradas em cada elemento estrutural, ou seja, na parte interna desse meu elemento estrutural, proveniente de cargas externas. No momento em que eu carrego a minha estrutura, ou pelo peso próprio da estrutura, internamente ocorrem tensões nessa minha estrutura, ou seja, são as minhas solicitações. Essa minha tensão, ela vai ser representada por uma unidade de força sobre uma unidade de área. Então, a minha tensão, ela vai representar a força que está sendo aplicada sobre uma determinada área da minha estrutura. Quando essa minha força é aplicada perpendicular à minha estrutura, ou seja, perpendicular à área da minha estrutura, ou seja, na minha linha longitudinal dessa minha estrutura, significa dizer que nós temos forças de tensão normal. Essas minhas tensões normais podem ser consideradas tensões de compressão ou tensões de tração. Aqui está sendo representada uma força aplicada no eixo longitudinal da minha peça,
gerando uma tensão de tração, que vai fazer com que esse meu corpo se alongue, se deforme, reduzindo a seção transversal da minha peça e aumentando a seção longitudinal. Se eu tiver uma força aplicada ao eixo, porém em sentidos opostos, onde acontece então a minha redução da minha peça, ou seja, eu tenho uma força de tensão de compressão que vai gerar uma redução da minha dimensão longitudinal e vai aumentar a minha seção transversal da minha peça. Essa minha tensão pode gerar um efeito de flambagem na minha estrutura. Bom, a flambagem, ela geralmente vai acontecer em elementos muito esbeltos, ou seja, pilares, onde eu tenho uma carga diretamente aplicada nesse meu pilar. Se essa carga for superior à tensão limite, pode acontecer então essa minha flambagem na minha estrutura. Temos ainda as tensões de cisalhamento, que ocorrem devido a forças que são aplicadas paralela à minha área, ou seja, tangencial a essa minha área, perpendicular à minha linha longitudinal. Então, neste momento eu tenho uma tensão de cisalhamento, onde eu tenho uma força sendo aplicada sobre essa minha área. Essa minha força é tangencial a essa área, paralela à área, perpendicular à linha longitudinal do meu elemento estrutural. Essa minha força de cisalhamento vai gerar uma força representada como força cortante, que vai acontecer em todos os pontos da minha estrutura. E aí nós temos que verificar onde ocorre a maior tensão de cisalhamento para determinar quais são os elementos que eu vou utilizar, seja na minha viga, seja no meu pilar, que possam ser capazes de suportar essa carga, essa tensão aplicada nessa minha estrutura. Nesse momento é realizado o diagrama de esforços cortantes para verificar a relação entre tensão e distância dessa minha estrutura em relação ao meu ponto. Nesse mesmo elemento estrutural ocorrem simultaneamente forças de cisalhamento e forças de flexão na minha estrutura. Então eu vou determinar o meu cisalhamento máximo, ou seja, a minha cortante máxima, e também vou ter que determinar o meu momento fletor máximo, que vai gerar essa flexão em estruturas biapoiadas ou em estruturas engastadas. Essa flexão, por exemplo, em estruturas biapoiadas, vai acontecer proveniente das cargas da estrutura, das cargas externas, e geralmente ocorre a tração na parte de baixo da minha estrutura e compressão na parte de cima da minha estrutura. Já em elementos em que eu tenho uma viga engastada, ou um elemento em balanço, vai acontecer a flexão na parte de cima, ou seja, a tração na parte de cima da viga e compressão na parte de baixo da viga. Essas forças e essas tensões estão relacionadas diretamente com os materiais e com a localização da taxa de aço e com a tensão máxima do concreto em que vai ser suportada na hora em que essas forças forem aplicadas na minha estrutura. Existe ainda o momento torsor, que é gerado justamente por forças que vão fazer com que a estrutura gire em torno do eixo central, fazendo com que essa minha estrutura sofra um giro e sofra essa tentativa de escorregamento longitudinal das minhas seções horizontais. Para que possamos entender um pouco mais sobre as minhas estruturas, precisamos entender os tipos de vínculos e os tipos de apoio que ocorrem ou que podem ocorrer nas minhas estruturas isostáticas. Lembramos que temos as estruturas onde temos ligações móveis, articuladas, onde essa minha ligação impede apenas um movimento. Nós temos ligações fixas, ou articulado fixo, onde permite apenas o giro, mas impede dois movimentos, de movimentar no eixo horizontal e de movimentar no eixo vertical. E temos ainda as estruturas em balanço, consideradas como estruturas engastadas,
onde vai ser impedido tanto o movimento na vertical quanto o movimento na horizontal, onde também vai ser impedido o giro dessa minha estrutura. Então, esses vínculos são ligações entre, por exemplo, uma laje e uma viga, um pilar e uma viga que descarrega em outra viga, entre malhas de uma treliça ou barras de uma treliça. Aqui é a representação de uma estrutura em que eu tenho um apoio móvel, por exemplo, uma viga que está descarregando no pilar e eu tenho um rolete embaixo dessa viga. Então, eu tenho uma representação de um apoio móvel. Esse elemento, que é uma viga que está apoiada no pilar, mas eu tenho um pino de fixação, então eu tenho um elemento articulado fixo, e aqui está a representação do meu apoio fixo. E eu tenho ainda o meu engaste. Essa minha viga vai ser representada, por exemplo, com um apoio fixo e na outra estrutura um apoio móvel. Então, aqui eu tenho um apoio fixo, aqui eu tenho um apoio móvel. Aqui é um exemplo dos tipos de viga que nós temos: as vigas biapoiadas, a viga em balanço e uma viga contínua. Então, nós temos esses 3 tipos de estrutura. Nas minhas estruturas, as principais relações das minhas vigas está justamente no pré-dimensionamento da altura dessa viga. A altura da minha viga vai depender do tipo de material que eu vou utilizar. Se eu estiver utilizando um material de concreto armado, minha altura vai ser 1/10 do vão entre os pilares. Se eu estiver trabalhando com uma estrutura de concreto protendido, a altura da minha viga pode ser determinada em 1/12 dessa, ou 1/20 para a minha viga de concreto protendido. Já as minhas vigas de aço, eu posso relacionar a altura da minha viga pela distância entre os pilares, ou seja, a distância entre os pilares divididos por 15, então 1/15 dessa distância entre os pilares. Onde temos, que o H é a altura da viga e o L é comprimento, a distância entre o vão de um pilar a outro. Como elementos estruturais, temos também os cabos. Lembrando que quando nós temos cabos, geralmente nós temos uma carga, e essa carga inclinada, ou seja, essa tensão nesse cabo inclinado, para que possamos realizar, para efeito de cálculo, precisamos fazer a decomposição das forças e então determinar a aplicação da minha força resultante. Temos ainda os arcos, que constituem estruturas planas, curvas, e aí também é necessário representar os esforços solicitantes principais, onde nós temos que realizar os travamentos da estrutura e a estabilidade do arco em relação à flambagem. Como exemplo de arco, nós temos coberturas de grandes ginásios, grandes estruturas de museus, e esta é uma representação das cargas de reação e cargas de ação na minha estrutura de arco, por exemplo, que estão descarregando sobre uma estrutura de um pilar de uma estrutura biapoiada. Então, aqui nós temos a reação do pilar, reação do outro pilar, e aqui a carga da cobertura, carga da minha estrutura de cobertura e a estrutura do arco. As treliças. As treliças são sistemas formados por barras que são interligadas, e essa ligação é chamada de nó. Então, entre as barras que podem estar comprimidas ou tracionadas, nesse elo de ligação, nesse apoio, ou na verdade nessa ligação rotulada, é chamada de nó. A parte de baixo da minha treliça é chamada de banzo inferior, a parte de cima é chamada de banzo superior, e as barras são chamadas de montantes. Temos ainda as barras na diagonal, que são chamadas de diagonais, e as barras perpendiculares, chamadas de montantes. É importante lembrar que cada barra pode estar sendo comprimida ou tracionada. Aqui são alguns exemplos de estruturas treliçadas, todas elas estruturas treliçadas simples. E aqui nós temos uma treliça espacial, onde nós temos uma treliça que acontece tanto nessa parte quanto no outro eixo.
As grelhas são elementos constituídos por estruturas lineares formadas por vigas, e aí essas vigas geram uma malha estrutural, na qual eu apresento a resistência maior proveniente justamente dessa malha estrutural. Como exemplo de grelha, nós temos as lajes nervoradas e as estruturas de madeira. Temos ainda os pórticos. Os pórticos são planos, são estruturas lineares, planas, com as solicitações coplanares, ou seja, eu posso, nesse meu pórtico, apresentar cargas tanto na horizontal quanto na vertical da minha estrutura. E aí nós temos alguns exemplos de pórticos. Os meus pórticos simples de alma cheia são estruturas simples, apresentam uma simetria com vão livre, em torno de 15 a 45 metros e uma altura máxima de 5 a 12 metros. A inclinação desse meu pórtico varia de 5 a 20 graus. Então, se eu tenho um pórtico em formato de arco, essas minhas dimensões são alteradas. Se eu tenho pórticos com inclinações, pórticos com tirantes, também tem uma inclinação maior do que 15 graus. As cascas. As cascas também são estruturas em que eu tenho uma estrutura de superfície geometricamente definido, né? Como uma estrutura curva, em que eu tenho uma espessura muito menor do que o comprimento e a largura. Então, são estruturas planas, porém que tem uma curvatura, uma estrutura de superfície que tem uma curvatura. Essa curvatura, geralmente, ela é conhecida como eixo de rotação. O steel deck é um outro processo construtivo, um outro elemento estrutural. De forma simplificada, é uma laje onde eu tenho uma forma metálica, e essa forma metálica ela não é retirada após, né, a cura do concreto, ela permanece, contribuindo para as resistências de tração da minha estrutura. Essa contribuição vai gerar vãos maiores, então dispensa escoramento para vãos de 2 a 4 metros, eu tenho uma rapidez construtiva, é uma estrutura mais leve, permite ampliação, e aí nós temos apenas um problema, que é a presença da corrosão na minha estrutura, ou seja, para estruturas em que eu tenho ambiente salino, evitar esse tipo de estrutura ou utilizar uma pintura anticorrosiva, além da manutenção. Então, é uma grande laje, em que nessa minha grande laje eu tenho uma forma, e essa forma permanece na minha estrutura, ampliando os vãos entre os pilares, em relação ao concreto armado, por exemplo. Todo o processo de passagem da tubulação tem que ser previamente detalhado e previamente previsto. Nós temos que realizar um alinhamento e nivelamento da minha estrutura, posteriormente a montagem, colocação da armadura, o escoramento e a concretagem. Concreto armado. Dentro do concreto armado nós temos as lajes, temos vigas, temos pilares. As lajes de concreto armado são elementos planos, em geral horizontal. E aí eu tenho duas dimensões proporcionais, sendo que uma terceira, que é a sua espessura, com uma dimensão menor. As lajes de concreto armado, elas são consideradas elementos em que eu tenho uma contribuição do concreto que resiste a esforços de compressão e do aço que resiste a esforços de tração. Essa combinação vai gerar meu concreto armado. O meu vão considerado para efeito de cálculo é o vão teórico, e o vão teórico é a distância entre os eixos dos meus pilares. Este é um exemplo de estrutura de concreto armado, de uma sapata e aqui de uma viga, em que eu tenho a estrutura dessa minha viga, criando uma amarração com a estrutura de um pilar. Aqui é a minha estrutura da minha sapata, deixando as esperas para poder fazer a amarração com o meu pilar.
Quando a gente está falando sobre estruturas de vigas biapoiadas, nós temos uma ação de uma carga, além do peso próprio da estrutura, e os esforços sendo representados nessa minha estrutura. Na parte de cima acontece a compressão para estruturas biapoiadas, na parte de baixo acontece a tração, ou seja, a minha flexão. Para suportar esses esforços de tração, eu aumento a taxa de aço na parte de baixo da minha estrutura, e na parte de cima nós precisamos verificar o FCK do nosso concreto. Temos ainda o concreto protendido, que é uma peça considerada de concreto protendido quando é submetido a forças prévias de tensões. Então, antes mesmo da estrutura começar a reagir às tensões aplicadas nela, nós já previamente simulamos as forças de tensões, tracionando o nosso aço que é colocado nessa minha estrutura. E esse meu sistema de aço que é colocado na estrutura, que é a minha armadura ativa, é chamada de cordoalha. Então, as cordoalhas são previamente tensionadas, ou seja, previamente elas já estão funcionando aquela tensão que vai acontecer na minha estrutura. Com isso, eu consigo vencer vãos bem maiores do que os vãos do concreto armado, chegando a vãos de 60 a 120 metros de vão. Então, a proteção ela reduz a possibilidade de fissuras na minha estrutura, ela aumenta a resistência à tração e também à compressão, porque o tipo de concreto que é utilizado também tem uma resistência maior, além do aço representado pelas cordoalhas, que também tem uma resistência maior. Este é um exemplo de uma estrutura de uma viga protendida, em que além da minha estrutura convencional, eu tenho as minhas cordoalhas. E este aqui é um exemplo de uma viga comum, onde eu tenho apenas a estrutura convencional, ferragem convencional. Aqui é um exemplo das cordoalhas, dentro da minha estrutura de uma viga de concreto protendido. Estruturas de madeira. As minhas estruturas de madeira possibilitam várias formas, porém, como contrapartida, nós temos a resistência à umidade, ou seja, a baixa resistência à umidade, a minha estrutura de madeira. Então, e além disso, né, a deterioração por ação biológica e ação do fogo. Ação biológica, principalmente o ataque de cupins, né, e a questão de propagação do fogo. Como vantagem, né, a gente tem bom isolamento térmico e nós podemos apresentar vãos muito grandes se a gente utilizar alguns tipos de estrutura de madeira, como por exemplo, as estruturas de madeira laminada colada. Então, os principais defeitos da minha madeira são os nós, as gretas e as fendas, já que é um material natural. Nós temos as madeiras maciças e nós temos as madeiras industrializadas. As madeiras industrializadas, nós temos inclusive a madeira laminada colada, que apresenta essa possibilidade de vãos maiores, porque nós colamos várias lâminas desse meu material, intercalando o sentido da fibra da minha madeira. Então aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura em que utiliza a madeira, que é o ginásio de esportes em São Carlos. Ele tem 50 anos, o vão livre de 31 metros, os apoios são em concreto armado a cada 5 metros. Então, cada apoio de concreto armado apresenta 5 metros de espaçamento entre eles, 5,2 metros. Então, essa é a minha estrutura. Então, nós temos aqui uma estrutura dessa viga de madeira, estrutura de cobertura de madeira. Esta é a minha planta, em que eu tenho espaçamento entre as minhas estruturas. Aqui, ó, o espaçamento de 5,2 entre os pilares que estão recebendo essa grande viga, que apresenta 31,40 metros de comprimento. Aqui é um outro exemplo de estrutura de madeira, em que eu tenho as dimensões da estrutura sendo representadas, uma altura de 3 metros da treliça,
a altura final da minha treliça é de 10,82 metros de pé direito. E aí a gente precisa também determinar o detalhamento desses elementos estruturais. Aqui são os detalhes dos meus encaixes, que são importantes quando a gente trabalha com estrutura de madeira e estrutura metálica. E aí nós temos alguns exemplos de estruturas de madeira laminada colada. Algumas igrejas, algumas estruturas de museu. Aqui um outro exemplo de estrutura de madeira laminada colada. Uma igreja de madeira laminada colada também, toda madeira laminada colada. Detalhamentos técnicos, construtivos. Um ginásio, uma quadra de tênis. E aqui são alguns exemplos de detalhamento da estrutura. Temos ainda como estrutura de madeira a utilização de bambu, que é uma madeira ecológica, que tem uma excelente resistência à tração e compressão. E aí ela pode ser realizada não só na parte de cobertura, mas em toda a minha estrutura pode ser utilizado um bambu. Aqui é um exemplo todo de estrutura de bambu, não só na cobertura, mas também nos pilares, nas vigas, toda a estrutura é realizada com bambu. Uma hípica.